Fala galera, bom dia, tudo bem? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Pessoal, hoje a gente vai falar acerca do processo de execução, princípio da tipicidade e atipicidade dos meios executivos. Então vamos lá. Com o processo executivo, o Poder Judiciário exerce e demonstra com clareza o seu poder, através das medidas impositivas para a solução da lide. Nesse particular, cabe destacar que não só o regramento da execução no Brasil, como em todos os países, as normas de processo de execução é de ponto sensível na construção do processo legal. Cabe destaque acerca das normas de execução a seguinte questionamento: deve o operador do direito, no processo de execução, utilizar somente das normas, ou seja, do modelo típico, ou pode usar-se de meios mais flexíveis, ou seja, os meios atípicos? Então é esse o questionamento que se faz dentro do princípio da tipicidade e atipicidade dos meios executivos. Aqui, com essa questão, estamos diante do princípio da tipicidade ou atipicidade da execução. Então, nessa questão, o que o Brasil adotou nas suas normas? O Brasil ele adotou tanto o princípio da tipicidade como a atipicidade das normas e dos meios de execução. Cabe destacar que muito tempo, aí no direito brasileiro, o órgão julgador somente poderia proceder à execução valendo-se de meios executivos tipicamente previstos na legislação. O motivo disso era uma forma de controlar a sua atividade, evitando a arbitrariedade do julgador. No CPC, as cláusulas gerais que se referem à execução estão previstas lá no artigo 139, inciso 4, lá no artigo 297 e no artigo 36, parágrafo 1º do CPC. Essas são as cláusulas gerais processuais executivas, e essas cláusulas autorizam o uso de meios de execução direta e indireta. Então vamos ver aí, artigo por artigo. O artigo 139, ele fala que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe. Vamos lá. Inciso 4. Determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Já o artigo 297, ele fala que o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. O artigo 536 do CPC, parágrafo 1º, ele fala que no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias para a satisfação do exequente. O parágrafo 1º do mesmo artigo, ele fala que, para atender o disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Então, pessoal, é importante destacar que os mesmos artigos autorizam a fixação de medidas atípicas de coerção direta ou indireta, inclusive as sanções premiais. Então, em resumo, gente, o princípio da tipicidade e atipicidade dos meios executivos
a gente verifica que o mesmo aplica-se às normas brasileiras e que o magistrado, com o objetivo de desenvolver a execução, pode valer-se de meios executivos típicos ou atípicos. Então, o processo executivo ultrapassa a tipicidade e se concretiza com novos atos que estamos constantemente vendo. Ou seja, o que a gente está vendo na mídia, nos sites jurídicos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, suspensão de CNH, né? Penhora de parte do salário, apreensão de passaporte, entre tantos outros atos que estão sendo realizados pelo Poder Judiciário. Logicamente que eu fiz aqui uma explanação sucinta acerca do princípio da tipicidade e do princípio da atipicidade dos meios executivos. Em outra oportunidade eu estarei falando das medidas típicas e atípicas aqui no canal. Mas se você entendeu o conteúdo, gostou da matéria, se inscreva no meu canal e deixe o like. Valeu, pessoal!